Boa noite, gente amiga. É uma alegria muito grande poder estar aqui com vocês para conversar sobre a doutrina dos espíritos e sobre aspectos da vida nossa que nos deixam um tanto curiosos acerca desses aspectos, como é que a doutrina espírita vê determinados fatos que acontecem na nossa vida. Então, hoje nós vamos conversar sobre mágoas e ressentimentos. Esse tema ele também está consubstanciado no capítulo 10º do Evangelho segundo o Espiritismo, cujo título é Bem-aventurados os misericordiosos. Notadamente, nos itens 14 e 15, que vão tratar sobre perdão e indulgência. A ciência médica já há muito tempo vem identificando ou já identificou nas análises, nas consultas das pessoas, males que acontecem com as pessoas, males físicos, e que esses males físicos, muito frequentemente, são decorrentes de outros tipos de males que acontecem em nossas vidas, males esses provocados muito frequentemente por quem os sente. Sabe como é? Na base dessas doenças psíquicas, sempre vão estar aliados sentimentos equivocados por nós mesmos criados. Sentimentos de ódio, de raiva, de mágoa, ressentimento, irritação, inconformismo. São inúmeros os sentimentos que provocam dentro de nós situações psicológicas muito graves que, quando elas se estendem e passam a prejudicar a nós, não só psicologicamente, mas fisicamente, a gente passa a ter o resultado desses males em nós sendo correspondido a males físicos, a doenças do corpo, já não só doenças psicológicas, mas doenças do corpo físico. E talvez um dos grandes males que dessas doenças que decorrem dos nossos sentimentos, um dos grandes males que acontecem são justamente o impedimento que a gente sente de avançar como espíritos. Então, nós precisamos combater com muita urgência esses males que afligem a todos nós. Notadamente, esses que nós vamos tratar mais diretamente, que dizem respeito às nossas mágoas, que dizem respeito aos nossos ressentimentos. André Luiz, num livro chamado Libertação, ele nos orienta ou esclarece para todos nós que nós, seres humanos, habitantes do planeta Terra, já dominamos a razão. E o que seria a razão? Pensamento contínuo, aliado a uma consciência, aliado a um livre-arbítrio. Então, nós, há mais de 40 mil anos, já dominamos isso. Apesar de a ciência física não reconhecer esse tipo de informação, porque é uma informação espiritual. Então, ainda não encontraram esses traços
dentro da paleontologia que remetam o uso da razão e do pensamento contínuo pela humanidade, tão longevo quanto esses de 40 mil anos. Mas isso aí dá tão somente uma representatividade da importância que nós estamos tendo de começar a trabalhar esses sentimentos se não fazemos. 40 mil anos é muito tempo. É muito tempo. As pirâmides, elas têm 6 mil anos. As civilizações sumérias têm algo em torno de 9 mil anos. As civilizações mais antigas da Índia têm alguma coisa em torno de 12 mil anos. Ele ainda recua 28 mil anos antes da civilização mais antiga que a gente conhece. Então, é de muito tempo que a gente traz dentro de nós essa carga emocional. E no percurso desses milênios, desses 40 milênios, nós tivemos liberdade para fazer as nossas escolhas, para deliberar, para caminhar com independência na construção do nosso eu interior. Nós sempre tivemos essa liberdade. Obviamente que cada uma das pessoas fez essa caminhada de um modo diferente, porque uma das bênçãos que nós temos de Deus é que Ele nos criou simples, mas o fato de Ele nos ter criado simples não significa que existam uns melhores que os outros, não. Somos apenas diferentes, mas todos fomos criados iguais, com as mesmas potencialidades e as mesmas oportunidades. Então, se existem diferenças entre nós, essas diferenças, elas decorreram da nossa dedicação ou não nesse processo nosso de amadurecimento. E eu, particularmente, caminhar no amor vibracional de Deus. Então, tudo isso depende de decisões íntimas de cada um de nós. Deus não prioriza absolutamente nenhum espírito. Todos merecem dele o mesmo amor de pai. Então, a diferença que existe entre nós nessa escala de espíritos é tão somente diz respeito à nossa dedicação ou não nesse nosso processo evolutivo na busca da felicidade. E um desses sentimentos que nós acumulamos dentro de nós e que proporciona para nós dores ainda, são esses que nós reconhecemos como mágoas ou ressentimentos. E o que é a mágoa? E o que é o ressentimento? A doutrina espírita ela nos diz que mágoa não quer dizer nada muito difícil, nada muito complexo. Ela é explicada tão somente como um sentimento doloroso que nós desenvolvemos em relação a outras pessoas. Quer dizer, é um sentimento que nós criamos para nós. O outro não teve essa responsabilidade com relação à nossa mágoa. A mágoa, ela só existe em quem sente. E a gente tem pouca compreensão desse sentimento, que a mágoa é uma criação minha. Se eu sinto mágoa, fui eu que criei. Talvez até por uma interpretação equivocada que eu tive da ação de uma outra pessoa. De repente, uma pessoa me disse alguma coisa do qual eu não gostei, e aí eu guardo um rancor dessa pessoa, eu guardo mágoa, eu mantenho
uma condição de ressentimento com relação a ela. Sem sequer me questionar se a argumentação dela foi válida ou não. Eu simplesmente já crio dentro de mim um ranço com relação àquela pessoa. E aí fico me questionando, mas por que essas coisas acontecem para nós? Né? Somos convidados ao perdão, mas a gente não tem o hábito de perdoar. Não perdoamos essas pessoas que nos causaram mágoa e continuamos magoados e continuamos a perseguir essas outras pessoas por toda a nossa vida. E quando a gente desencarna, a gente continua com a perseguição. Sempre acreditando que nós somos vítimas. Mas nesse caso da mágoa, nós somos os algozes de nós mesmos. Nós queremos cobrar do outro alguma coisa que fomos nós que criamos. Nós queremos tomar o veneno para fazer com que o outro morra. Não vai acontecer. Não tem como acontecer isso aí. Na vida, nós devemos perceber que nós não conseguimos controlar as atitudes das outras pessoas. Nós, com muita dificuldade, conseguimos controlar as nossas e ainda queremos controlar a atitude dos outros. Isso é impossível. Então, se faz necessário, com uma urgência muito grande, o nosso amadurecimento. Sabe como é? Urge que nós demos um novo significado para as nossas relações. Há pouco nós estávamos estudando aqui, né, algumas questões do Livro dos Espíritos, e elas tocavam exatamente nessa questão. No ódio que espíritos manifestam pelos outros, no ressentimento, na mágoa, e como isso se estende para o plano espiritual, e como essa situação ela permeia tão somente um grupamento de espíritos chamado de espíritos inferiores. Então, todo aquele espírito que ainda sente mágoa, que ainda busca guardar ressentimento e rancor com relação a atitudes outras de outras pessoas, é um espírito inferior. Nós estamos aqui habitando este planeta de expiações e provas porque somos espíritos inferiores. E precisamos modificar isso. E aí uma grande pergunta é, quais são as consequências desses sentimentos em nós? Sabe? É muito comum que nós, seres imperfeitos, depositemos sempre a responsabilidade pelas nossas faltas nas outras pessoas. A gente transfere frequentemente a responsabilidade para os outros, achando que nós estamos num patamar diferenciado deles. Mas só o fato desses sentimentos ocorrerem ainda dentro de nós mostra que nós estamos exatamente no mesmo patamar. Talvez a soberba nossa não permita que nós reconheçamos isso aí. Nós temos dificuldade de reconhecer os nossos defeitos, qualquer um de nós. Sempre o defeito do outro é mais grave, é mais visível, é fruto de mais irresponsabilidade do que os nossos. Então, por que nós estamos aqui? Qual o sentido de a gente estar aqui? Se nós somos tão melhores. Então, a gente tem que começar a fazer elucubrações acerca de tudo isso, sabe? Então, diante desses quadros adversos,
que se apresentam, problemas de doenças começam a aparecer na gente, decorrente desses sentimentos não tratados, desses sentimentos não reconhecidos que nós temos. E aí a gente se vê acometido de males físicos. E por que o nosso corpo físico é acometido por males físicos? Porque quem está doente é o nosso espírito. E sendo o nosso espírito imortal, ele não pode perecer. Aí ele transfere do nosso perispírito esse mal para o nosso corpo físico. E aí surgem os casos de hipertensão, diabetes, obesidade, fibromialgia. Eu acho tão estranho esse nome, fibromialgia. Só esse nome parece que já dá uma dor na gente, né? É a gente sentir dor. Dói o braço, dói a cabeça, dói o ombro, dói tudo. Então, a grande maioria desses males, e tem muitos outros, são decorrentes da nossa não aceitação e do nosso não combate a esses sentimentos deletérios que nós alimentamos. E isso, como consequência, só do ponto de vista físico. As doenças são consequência do ponto de vista físico, mas a permanência desses sentimentos desequilibrados em nós também traz consequências para o nosso espírito, traz consequências para a nossa vida no mundo espiritual, porque nós levamos daqui esses sentimentos. Então, a mesma mágoa, o ressentimento, o rancor que nós tínhamos da pessoa quando estávamos encarnados, nós levamos para o mundo espiritual. Porque não muda. Se nós estamos assim aqui, o fato de a gente desencarnar não torna ninguém anjo. A gente vai ser a mesma pessoa no mundo espiritual. E aí nós vamos passar a fazer o quê? Obsidiar aqueles a quem a gente reputa responsáveis pelos nossos sentimentos desequilibrados. Aí vamos nos tornar espíritos obsessores, perseguir mesmo, até que procuremos reconhecer a necessidade de buscar solução para essas nossas dores. E aí vem aquela pergunta: como se curar mágoa e ressentimento? Porque tem cura, tem tratamento. Sabe? Podemos dizer que quanto mais evoluído é o espírito, menos mágoa ele vai guardar. Quanto mais evoluído o espírito, menos sentimentos deletérios ele vai acumular dentro de si. Então, só essa frase aí já dá a solução. Construamos dentro de nós a evolução. Evoluamos. Nos tornemos espíritos melhores. E de que forma nós vamos nos tornar espíritos melhores? Há dois modos de a gente tornar espíritos melhores. É a gente se educando, e aí quando eu falo educação, eu estou falando de educação intelectual. E se moralizando. Se moralizando é melhorar a qualidade do nosso relacionamento interpessoal e intersocial. Relacionamento com as pessoas que nos cercam, com aquelas com quem a gente convive no dia a dia, e também com a sociedade da qual nós fazemos parte. Na medida que a gente desenvolve essas duas potencialidades, nós passamos a vibrar em ambientes ou em frequências muito superiores a esses sentimentos deletérios. E aí, cada vez vão se minando esses sentimentos dentro de nós e outros sentimentos melhores que contribuem não só para nós, mas para as outras pessoas, passam a fazer parte da nossa vida.
passam a construir dentro de nós um novo ser. Um ser que busca a felicidade não só para si, mas para todos com quem ele convive. Ele faz questão de dividir isso aí. E aí esses sentimentos de mágoa, de rancor, de inveja, de ódio, já não fazem mais parte do mundo dele. E a gente tem que começar o quanto antes. Estamos passando por um processo de modificação do planeta. O planeta está mudando, e com a mudança do planeta, os habitantes também mudam. E quem não acompanhar essa mudança vai ter que se mudar daqui. Poxa, a grande maioria dos 8 bilhões dos habitantes da Terra já chegou aqui de mudança. Muito poucos, mas pouquíssimos mesmo, são espíritos autóctones, espíritos nascidos na Terra. A grande maioria veio de outros planetas para cá, porque lá mudou e não preenchiam os requisitos lá. Viemos para cá, com uma chance de misericórdia de Deus para vir aqui. Metemos as mãos pelos pés. Deus enviou um dos seus amados. Jesus veio para cá para exemplificar com a vida dele o que é esse caminho evolucionário no amor de Deus. E ainda somos reticentes a todo esse testemunho. Ainda, na maioria das vezes, fracassamos, querendo cobrar sempre dos outros posicionamentos que nós, na nossa intimidade, ainda não temos. Que solução nós teríamos para isso? A própria doutrina, o próprio Cristo já nos orienta para isso. Ele nos orienta a gente olhar para a pessoa a quem a gente fere, a quem a gente maltrata, e buscar reconciliação. Né? E para essa reconciliação acontecer, nós precisamos primeiro consertar a peça defeituosa. Retificar a peça defeituosa. Eu uso retificação aqui como sinônimo de reforma. Então, nós temos que fazer uma retificação íntima, ou uma reforma íntima, que é justamente essa reversibilidade que a gente tem que ter com relação aos nossos sentimentos equivocados. E todo esse aprendizado, todos esses ensinamentos permeiam o Evangelho de Jesus. Todo o Evangelho de Jesus fala disso. Tudo o que nós precisamos saber, tudo o que nós precisamos conhecer, já está dentro de nós. Quando Deus nos criou, Ele nos deu 3 grandes faculdades: pensamento contínuo, livre-arbítrio e uma consciência que serve de juiz para as nossas ações. E quando eu falo ações, eu não falo só ações físicas. O pensamento equivocado também é uma ação. A gente emite energia. E se aquela pessoa destinatária das nossas energias não tiver uma proteção, ela vai receber o mal. Então, nós somos responsáveis também por esses maus construídos pelos nossos pensamentos. Daí a necessidade da reforma íntima. E o berço da reforma íntima é um mandamento muito simples de Jesus. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então eu tenho que começar aprendendo a me amar. Porque eu não posso amar o outro se eu não me amar. É amar ao outro como a si mesmo.
E aí, quando eu começar a me amar e amar o outro, eu não vou sentir mais mágoa. Porque eu vou entender, eu vou conseguir compreender que qualquer ação dele que venha ao encontro de mim para me ferir, decorre de sentimentos equivocados dele. Se eu já estiver no outro patamar de sentimento, aquilo não vai me atingir. E eu posso auxiliá-lo. Eu posso socorrer e amparar esse irmão, porque o conhecimento necessário para isso já faz parte de mim, através desse processo de reforma íntima. E reforma íntima não se trata de construir um novo eu. Não é isso que se pede. Se trata de você aparar as arestas que você tem. Tem um espírito chamado Hermance do Fogo. Ela foi um dos espíritos, ou uma das médiuns, utilizadas por Kardec na codificação. Agora ela já é espírito. E, através da mediunidade de Vanderlei Oliveira, ela trouxe uma mensagem muito singela com relação a isso aí. Sabe como é? Ela diz assim, me fugiu agora a expressão dela, mas nesse livro de psicografia do Vanderlei, ela diz que em cada um de nós repousa um diamante. Um diamante que busca ou que quer ser polido. Não sei se vocês já perceberam que quando um minerador tira um diamante da mina, ele não tem brilho nenhum. Ele está coberto por uma capa de lama chamada de ganga. Então o nosso diamante, nós habitantes deste planeta, o nosso diamante interior ainda está coberto com esta ganga. E no nosso relacionamento com as pessoas, nós vamos burilando esse diamante, vamos tirando essa ganga e permitindo que ele comece a brilhar. E muitas das vezes necessitamos de buris mesmo para tirar essa coisa, essa sujeira. E o buril tira aquelas partes deterioradas do nosso diamante e permite que ele se espelhe, produza mais brilho. E cada vez que a gente melhora as nossas ações em relação às outras pessoas, mais brilho ele tem. Então, é um processo de você produzir dentro de você luz. Refletir a luz que nós recebemos da misericórdia de Deus. E isso é difícil? Para nós parece que ainda é difícil. Mas talvez seja difícil porque nós ainda não nos achamos ainda com um nível de dor suficiente para dizer, meu Deus, me socorre, eu preciso. Nós ainda achamos que podemos resolver tudo com as nossas ações equivocadas uns com os outros. Então nós temos que saber que viver pressupõe respeito às diferenças das criaturas. Se a gente não entender essa questão do respeito pelas criaturas, nós ainda teremos sérias dificuldades em nossas vidas. Por que é tão difícil respeitar? Porque é tão difícil buscar compreender a ignorância que o outro ainda manifesta. Se nós temos dificuldade de compreender a ignorância com qual o outro se manifesta, e quando eu falo ignorância, eu não estou falando de truculência, eu estou falando da pessoa que não tem o conhecimento.
Então, se nós não conseguimos entender isso, é sinal que essa ignorância ainda está em nós também. Não é nada fácil encontrar esse caminho que nos leva à serenidade. Mas é imprescindível que nós sabemos disso. Sabe? É indispensável a gente fazer esse empreendimento da reforma interior, tendo como desafio dizer para nós mesmos, independente dos males que possam me causar, mas eu quero ser uma pessoa melhor. Porque quando a gente está na base, todas as pessoas são iguais, todos têm o mesmo padrão de visão, mas na medida em que a gente ascende, que a gente sobe um monte, a gente passa a ter uma visão diferenciada e passa a reconhecer a dor que o outro passa por não encontrar um caminho, porque todos os caminhos se parecem muito iguais. Mas na medida que a gente começa a se elevar, a gente vai vendo que os caminhos vão se estreitando e vão reduzindo e vão aplanando e vão perdendo dificuldades, porque muitos outros antes de nós já aplanaram esse caminho, já tiraram as pedras mais perigosas e nos trazem essas notícias cotidianamente. Sabedores disso, todos somos convidados a nos empenhar o máximo nesse processo de transformação. E esse processo de transformação, ele começa no nosso dia a dia e no local mais simples que nós temos, e com as pessoas mais importantes da nossa vida, que se chama lar. Em nenhum local você vai ter pessoas mais importantes na tua vida do que no teu lar. Ali estão os mestres da gente, estão os mestres, estão os alunos, estão aquelas pessoas que vão contribuir sem qualquer cobrança para o teu sucesso. Mas acima dessas pessoas está Jesus. E ele nos ensina o princípio para reconhecer todas essas dificuldades. E no evangelho dele, ele fala de perdão. Ele fala de amor incondicional. E ele traz algumas mensagens que eu pedi que vocês me permitam ler, que diz assim, por exemplo, no Evangelho de Jesus, Jesus era um profundo conhecedor da alma humana, porque tudo isso que nós já passamos, ele passou também no princípio da vida dele. Então, ele nos orienta assim, com uma segurança muito grande, a mesma segurança que ele utilizou com Pedro, quando Pedro questionou Jesus quantas vezes se devia perdoar. E Jesus responde para ele, não se perdoa só 7 vezes, mas 70 vezes 7, numa alusão ao perdão incondicional, ou ao perdão infinito, sempre perdoando. E Jesus, judeu como era, e conhecedor da Bíblia, como muitos doutores da lei, essa expressão que ele utilizou para Pedro não foi coisa nova, não. Ele foi buscar na Gênese, o primeiro livro do Pentateuco. Na Gênese, um descendente de Caim, chamado Lameque, pronuncia a seguinte expressão: se Caim precisava ser vingado 7 vezes, Lameque precisa ser vingado 70 vezes. E Jesus, para se contrapor a esse sentimento deletério da vingança, diz, não se perdoa apenas 7 vezes, fazendo alusão a Caim, mas a 70 vezes 7.
Quer dizer, para Lameque era 70 vezes. Para Jesus é 70 vezes 7, ou seja, perdão infinito. Paulo, o apóstolo da gentilidade, falando sobre perdão, diz assim: o verdadeiro perdão, o perdão cristão, é aquele que lança um véu sobre o passado. É o único que vos será levado em conta, pois Deus não se contenta com aparências. Sonda fundo os corações e os mais secretos pensamentos, e não se satisfaz com palavras e simples fingimentos. O esquecimento completo e absoluto das ofensas é próprio das grandes almas. O rancor é sempre um sinal de baixeza e de inferioridade. Não esqueçais que o verdadeiro perdão se reconhece pelos atos, muito mais do que pelas palavras. Tem um espírito chamado Meimei, é uma senhora, e ela nos diz assim: florestas surgiram de pequeninas sementes, rios caudalosos surgiram de mínimas fontes. A luz do céu desce sobre cada um de nós em pequenos raios. Então, ninguém consegue ser grande se não começar pequenino. Nós podemos ser tão grandes quanto florestas, podemos ser tão grandes quanto os rios caudalosos, e podemos ser tão iluminados quanto verdadeiros sóis. Só temos que ser perseverantes no amor incondicional. Chico Xavier, reverberando essas situações, nos disse o seguinte: a paz em nós não resulta de circunstâncias externas, e sim da nossa tranquilidade de consciência no dever cumprido. Tranquilidade de consciência quer dizer, é você estar apaziguado com a lei de Deus. O espírito Joana de Ângeles, através de uma psicografia de Divaldo Franco, ela nos diz assim: vive, pois, sem mágoas, depura-te. Ressentimentos, nunca. Que Deus nos abençoe na sua misericórdia infinita e que Jesus, que é o nosso caminho, nos leve a cada dia, passo a passo, para um sentimento maior de felicidade relativa a tudo aquilo que nós podemos ser. Que Deus nos abençoe.